Pod Andersen. Oferecimento Bom Te Ver, móveis e estofados. Bom é ter você aqui. Criarte Dubai e Dubai Home. E restaurante e pamonharia O Milhão. Olá, tudo bem? Está começando mais um Pod Andersen, agora super especial. Vamos ouvir os candidatos a prefeito de Cuiabá e por que eles querem uma missão tão difícil assim para os próximos 4 anos na sucessão de Emanuel Pinheiro. Hoje o meu convidado é Abílio Brunini. Tudo bom, Abílio? Tudo bem, Anderson? Bom te receber aqui nessa missão. Você foi candidato a vereador várias vezes, teve uma eleição para prefeito anterior muito disputada. Você veio falar comigo aqui, disse que perdeu a eleição para você mesmo, né, cometeu algumas falhas que você quer corrigir. E eu quero, diferente dos outros podcasts que a gente conta a história, você já teve aqui, hoje nós vamos falar justamente de uma história política. A primeira pergunta eu aprendi lá de uma escola que eu vinha muito tempo atrás, eu sempre achei muito interessante, né? Por que o Abílio quer ser candidato a prefeito, principalmente de uma cidade hoje que está tomada de problemas? Anderson, eu acredito que você também gostaria de ser candidato a prefeito. E eu vou dizer por quê. Porque você apresenta no seu programa de TV, de rádio, todos os problemas da população. Você recebe inúmeras mensagens de pessoas que estão há 8 horas numa UPA esperando atendimento, de pessoas que vão numa unidade básica de saúde e não encontram o profissional da saúde, o médico, as pessoas que vão buscar remédio e não acham, as pessoas que falam do problema do trânsito, as pessoas que buscam a você para apresentar os problemas do transporte público. E você tem uma sequência de problemas da nossa cidade que são apresentados e pedidos de socorro da nossa população. Aí, você tendo essa vocação, esse chamado para a representação política, você se sente no dever de poder ajudar. Na sociedade existem várias pessoas. Existem aquelas que têm o poder de informar, a capacidade de informar, de compartilhar essa informação, e aí eu encontro você, por exemplo, nesse espectro. Existem aqueles que têm o papel de servir como servidor público. Existem aqueles que têm o papel de produzir e ajudar com seus impostos. Existe aqueles que têm o papel de representar, de dar a voz nos espaços públicos, seja no legislativo, seja no executivo. E como não existe espaço vazio, Anderson, se você não apresentar o programa, alguém vai apresentar. Se você não representar na Câmara Municipal, alguém vai representar. Se você não for na luta para ser prefeito, alguém será o prefeito. E dentro disso, a gente se propõe a esse sacrifício. É um sacrifício você se expor, você sair da zona de conforto da sua casa, da sua família, ir para a linha de frente, sofrer desgastes da sua imagem, falarem mal de você, falarem mal do seu trabalho, e ainda assim você ter aquela determinação de dar o seu melhor para resgatar a sua cidade e ajudar as pessoas que tanto têm carinho por você. Você é uma pessoa como eu que entende muito do que eu estou te falando. Você sabe o carinho que as pessoas têm por você e muitas dessas pessoas você nem conhece. São pessoas que criam um vínculo com você por te ouvir, por ouvir você participação. E eu lembro de uma época que você sentiu isso de fato. Quando você foi parar no hospital, por exemplo, naquele momento, você viu como a cidade se movimentou em oração, em um apelo, pedindo para que o Andersen melhorasse, saísse daquela situação em que estava. E ali você sente que é um amor mesmo, as pessoas sentem amor por você. E eu sinto isso na minha cidade, eu sinto que as pessoas da minha cidade me amam, lutam por mim, querem que eu continue representando, e eu sinto como um dever. Seria muito mais fácil eu ficar como deputado federal, eu já estou num poder representando. Mas eu consigo olhar para a minha cidade e falar, cara, eu não posso deixar que continue a saúde do jeito que está. Eu não posso deixar que o transporte público continue do jeito que está. Eu não posso deixar que a corrupção na nossa prefeitura continue do jeito que está. Eu tenho o poder para fazer isso, o Senhor Deus me capacita, as pessoas nos ajudam, os especialistas que estão do nosso lado nos capacitam também. E nisso a gente sente a vontade, a determinação, o desejo de contribuir. E se for da vontade de Deus, se for uma escolha da população, a gente chega lá e muda essa prefeitura de Cuiabá. Bom, e para você que está acompanhando a gente, eu quero deixar claro aqui que nós vamos trazer todos os candidatos aqui, estamos trazendo com o intuito de propostas, de bater papo, de conversar. Então, se você está assistindo, achando que eu vou execrar qualquer um de que vem aqui, com perguntas capciosas, com perguntas que eu quero que eles respondam, isso não vai acontecer no Pod Andersen. Esse não é um programa para isso. Isso é um programa para realmente ajudar você a saber que o Abílio gosta de pão de queijo com goiabada, isso aí? Bom,
Pode continuar falando aí. Pode continuar falando aí. Então, já que do começo do programa, não é pão de queijo, é chipa, lá da Dona Chipa. A Dona Chipa, que tem várias lojas em Cuiabá, de um amigão meu lá de Mato Grosso do Sul. Eu falo amigão assim, né? Porque eu só descobri que ele era um dos sócios, e quando eu passei na Dona Chipa para tomar um café e comer, ele estava lá. Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, rapaz, não lembro. Ele falou assim, eu coordenei transmissão, fui diretor de TV de transmissão de futebol, que você fazia há muitos anos na TV Morena, em Mato Grosso do Sul. Só que a gente quase não tinha contato, né? Ia chegava, entrava, ia pro caminhão para transmitir o jogo e quase ia pra cabine transmitir o jogo, e que essa galera ficava no caminhão. E aí, a partir daí, eu já era cliente, virei mais cliente ainda, e ele virou parceiro nosso aqui. E hoje, mandou pra gente aqui, eu gosto de gosto de todas elas. Obrigado aí, hein? Obrigado mesmo. É Cícero o nome dele. Hã? Obrigado, Cícero. Pode mandar lá em casa. Um cafezinho, que é típico, né? Ó, a gente que usa, tá com roupa escura aí. Comer chip e não cair isso aqui não é chipa, Mas né? ele põe uns negocinhos em cima. Muito bom. É verdade. O que será isso? Eu sou gordo, mas eu tenho vontade de saber. Muito bom. Mas, enfim, a prova dessa descontração, obrigado, Dona Chipa, ó. Maravilhosa Chipa. Acessem o Instagram deles, a Dona Chipa. E vocês verão a maravilha que nós estamos falando aqui. Então, por que esse ambiente aqui? De boca cheia, né? Chipa caindo na blusa. É para mostrar para você que a ideia nossa aqui é a gente bater papo. Como eu tenho certeza que você gostaria de ter o Abílio na sua casa, sentado como ele está na sua frente, e perguntando o que a gente vai perguntar para ele aqui. Tendo um cafezinho, qualquer coisa, um salgado, um guaraná, Coca-Cola. Se for na hora do almoço, então, pode me chamar. Bom, em sendo eleito, assumindo 1º de janeiro a posse? 1º de janeiro de 2025. Em 1º de janeiro, primeiro decreto do Abílio, primeira lei, sei lá, não sei como é que chama. Qual a primeira atitude sua enquanto prefeito? O trabalho ele começa antes da posse, né? Porque existe um período de transição, que você senta com a atual gestão e você apresenta suas compatibilidades de propostas, que é como que você vai começar o mandato. Você também senta com os vereadores na Câmara Municipal, os atuais vereadores, para poder conversar com eles quais são as medidas que precisam ser adaptadas para o início de mandato. Então, o período de transição ele já conta, de certa forma, como uma administração do mandato. Você vai sentar com os especialistas, as pessoas de cada área que você vai determinar, os secretários para cada uma das suas pastas, para definir como vai funcionar. Primeiro passo é botar a máquina para funcionar, sabe? É muito difícil você fazer a engrenagem girar na máquina pública, porque ela tem uma administração muito burocrática, né? Ela é muito complexa. Então, dessa forma, o primeiro passo é uma transição saudável, para poder você não ter uma ruptura de serviços. Então, a gente tem que conversar com a atual gestão, fazer uma compatibilização da transição, e aí sim a gente começar a fazer corte de despesas. Você acha que, antes de você concluir seu raciocínio, você acha que nessa transição as portas serão abertas caso você seja eleito para o Abílio? Eu acredito que após a eleição, a porta vai ser aberta para qualquer um que ganhar. Por quê? Porque o gestor, ele sabe que a máquina não pode parar. Você não pode parar os serviços de saúde, você não pode parar o serviço das obras, você não pode parar o serviço de transporte público, não pode parar. Então, se ele se recusar a fazer a transição, ele vai encaminhar pessoas que farão. O Bolsonaro e o Lula são adversários claros, mas o Bolsonaro definiu os seus líderes, os seus representantes que fariam a transição do governo Lula. Então, isso é inevitável. Inevitável. Tem que fazer. Bom, voltando ao seu raciocínio lá atrás que eu interrompi. Aí temos que começar os cortes de contratos supérfluos, como, por exemplo, você viu um contrato de 15 milhões de reais que foi feito com a prefeitura para a contratação de um software, e esse software nunca entrou em funcionamento. Esse software tem que acabar esse contrato. Tem que exigir que eles sejam devolvido o dinheiro que foi aplicado nesse software. Abrir uma ação do Ministério Público, pedir a devolução, porque contratou um software que nunca foi executado. 15 milhões de reais, dava para ter asfaltado 3 bairros. E assim como esse software, tem inúmeros outros que são frutos das operações da polícia. Esses contratos superfaturados, dinheiro público desviado, isso tem que começar a voltar para o município e arrancar essa sangria, acabar com essa sangria de escândalos de corrupção dentro da saúde de Cuiabá, dentro da prefeitura de Cuiabá. Outro passo muito importante é a nomeação de pessoas técnicas.
Nós queremos que quem coordene as UPAs seja uma pessoa que entenda do fluxo de UPA, que entenda de urgência, que entenda de uma unidade de pronto atendimento. Não pode nomear para as UPAs, que nem está acontecendo hoje aí, pessoas que são por apadrinhamento político. O vereador pediu para fulano, não sei o que, tá lá na UPA. Não, não pode ser assim. Porque quando você vai numa UPA buscar socorro, atendimento, você quer ser atendido pelo melhor profissional, pelas pessoas que vão lhe atender melhor. Temos que acabar com assédio aos servidores públicos. Pessoas incompetentes em cargos de administração que estão assediando, prejudicando, perseguindo os servidores do município. Isso não pode continuar. Essas pessoas que às vezes acham que tem costa larga e fazem o que querem, deita e enrola, que persegue o servidor que trabalha nas unidades de saúde básicas e nas unidades de média e alta complexidade, isso tem que parar, não podemos aceitar. Temos que fazer o servidor trabalhar com mais saúde emocional, ele tem que estar pronto para servir. E temos que colocar um princípio básico na prefeitura. Aquele que não serve para servir, não serve. Porque se é servidor público, a função principal é servir a população. O prefeito, ele é um principal servidor público, ele tem que servir a população, servir aqueles que precisam do serviço público. Então nós precisamos colocar essa mentalidade. E ao mesmo tempo que a gente cuida da saúde, das obras públicas, a gente tem que criar já de imediato a desburocratização da nossa prefeitura. Quando você quer abrir uma empresa, você pode abrir ela pelo celular, pelo WhatsApp, você não precisa ir na prefeitura para ficar sofrendo para mexer com isso. Quando você quer começar a sua construção, a gente tem um programa lá chamado Desburocratiza Cuiabá, Destrava Cuiabá, nosso programa. O que a gente quer? Você não precisa aprovar um projeto de arquitetura ou de construção na prefeitura. Você vai apresentar apenas a informação de que você está construindo uma casa, um comércio, uma atividade. A responsabilidade dessa construção fica na mão do arquiteto e do engenheiro e a prefeitura já de imediato libera a sua obra. Por quê? Porque os índices urbanísticos já estão previstos em lei, a legislação já diz o que pode e o que não pode fazer, e o arquiteto assina um termo de compromisso com a prefeitura de que vai respeitar a lei. O engenheiro assina um termo de compromisso com a prefeitura de que vai respeitar a lei. E se caso ele não respeite, ele será acionado, porque ele é o responsável por isso. Agora, o que não dá é uma obra ficar esperando 6 meses, 1 ano para o projeto ser aprovado, para o cara começar a construir. A gente tem que liberar a construção civil em Cuiabá. Quando libera a construção civil, aumenta a arrecadação de ISS, aumenta a arrecadação de IPTU, aumenta a arrecadação de TBI. Por quê? Porque isso tudo está ligado. IPTU é a valorização do imóvel, do terreno. Um terreno tem um IPTU X e uma casa construída nesse terreno tem um IPTU 2X. Você entende como que a gente consegue melhorar a receita do município simplesmente com desburocratização, liberando a cidade de construir? Isso também precisa avançar. Cuiabá não é uma cidade pobre. É uma cidade que presta um serviço pobre. É diferente. A cidade nossa tem um orçamento de 4,5 bilhões de reais por ano. 40% desse orçamento é de arrecadação própria. Então, nós precisamos entender que nós temos uma excelente receita do município, que cresce 18% ao ano, mas nós temos uma péssima gestão das nossas despesas. Nós gastamos mais do que arrecadamos e gastamos mal. Se o serviço que era gasto fosse justificado para a população através de um bom serviço, era uma coisa. Mas é gasto com gasto supérfluo, corrupção, má gestão. Não podemos aceitar que isso continue. Muito bem, mas entrando lá, vai fazer a transição. A pergunta que às vezes as pessoas falam assim de uma maneira bem simples. Caixas pretas serão abertas, você vai entrar lá, se encontrar qualquer irregularidade, desvio de dinheiro, notas falsas, notas frias, isso virá à tona ou não? Se a pessoa está me elegendo, é para isso que ela está me elegendo. Se a pessoa escolhe o Abílio, com certeza é porque é para revirar a bagunça que está lá e buscar uma solução. Ninguém está pensando, vou votar no Abílio para ele jogar o problema para debaixo do tapete. Isso pode ser com outros candidatos. A pessoa que escolhe o Abílio é porque ela quer que o Abílio coloque a prefeitura em ordem. A pessoa que escolhe o Abílio é porque ela quer que o Abílio vai lá, junto com a nossa equipe técnica, bota a máquina para funcionar, bota a máquina para servir a população, mas que também faz um limpa nos escândalos de corrupção. Dá um fim nesse problema. E você imagina que vai encontrar alguma coisa, não? Eu, como vereador, já encontrei. Como deputado, também já encontrei e apontei os problemas. Imagina como prefeito. A nossa sugestão é, em 6 meses, botar a máquina para funcionar. Doa quem doer. Eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com nenhum padreamento político.
doa quem doer. Bom, você tem vários pontos para atacar nessa gestão. Você e quem for eleito prefeito, né? A cidade está um caos, todos nós já sabemos, isso é evidente. Os postos de saúde estão um caos, a gente já sabe, é evidente. As contas públicas estão um caos, a Câmara aprovou um empréstimo, aí depois a Justiça foi e resolveu não liberar esse dinheiro. Enfim, começar por onde? Saúde, buraco, educação. Escolheram desses tópicos ou dá para atacar tudo de uma vez só? Tem que atacar tudo de uma vez só. Eu vou te explicar por quê. Você tem várias secretarias, não é só uma secretaria. Não é, qual a secretaria que vai começar primeiro? Não é assim. Todas as secretarias têm que começar junto. Porque senão o problema de uma secretaria desemboca na outra. Vamos dar um exemplo. Mobilidade urbana. A gente precisa fazer a faixa exclusiva de motociclistas para poder diminuir os acidentes de trânsito na mobilidade urbana. Se a gente não diminuir os acidentes de trânsito na mobilidade, vai acontecer que nem noticiou esses dias. 50 motociclistas sofreram acidente no mesmo dia, porque o dia começou um pouco frio, a pista ficou um pouco úmida e um monte de gente sofreu acidente. Você também noticiou isso lá no seu programa, no rádio também. Então, o que a gente percebe? A mobilidade urbana tem a ver com a saúde? Com toda certeza. Uma mobilidade urbana mal planejada vai desembocar lá na saúde, a UPA superlotada, falta de leito de UTI, a cirurgia superlotada, a fila de cirurgia lá no HMC. Então é necessário mexer com a mobilidade urbana de imediato para poder diminuir o problema na saúde, que é o nosso maior problema. Quando a gente fala das unidades básicas de saúde, a gente quer colocar profissional de educação física e nutricionista na unidade básica de saúde. É preventivo. Um nutricionista vai dizer para aquela pessoa que tem diabetes, hipertensão, se alimentar melhor, ver como está alimentando e vai cuidar dessa pessoa. O profissional de educação física vai levar aquelas pessoas das unidades básicas de saúde a cuidar da sua saúde física. O psicólogo vai ajudar a cuidar da saúde mental. Um hipertenso e um diabético que se alimenta melhor, que faz exercício físico, a tendência dele parar na UPA é menor. Então, cuidar dessa ponta vai ajudar a aliviar a tensão. Então, você começaria pela mobilidade urbana. Mobilidade urbana, a educação também tem a ver com isso, o saneamento também tem a ver com isso. Porque, olha, quando você tem o esgoto a céu aberto correndo nas ruas, o que a gente tem? A gente tem mais contaminação, mais doença sendo proliferada. Temos que cuidar do saneamento como uma questão de saúde? Com toda certeza. Quando a gente fala de transporte público, ele também traz um problema. Se você perceber, ultimamente, o índice de infarto e AVC que está dando na população, você já viu? Nunca se falou tanto de pessoas morrendo recentemente com AVC e infarto. Isso é uma série de fatores. As preocupações do dia a dia, o estresse, a fadiga, a má alimentação, os maus cuidados com a saúde. É uma série de fatores. Uma série. Não vou entrar em todos os detalhes. Mas você acha que o cara que pega o ônibus lotado todos os dias, que sofre angustiamente naquele ônibus lotado, ele tem uma saúde mental muito boa? Ele às vezes tem os seus problemas familiares, os problemas disso aqui, e ele entra dentro do ônibus lotado, sem ar-condicionado, quebrando, aí o ônibus quebra, aí é um sofrimento, 2 horas para ir para o trabalho. Isso influencia na saúde mental das pessoas. Isso influencia na saúde física das pessoas. Então, se a gente não cuidar da ponta, o problema vai desembocar na saúde, que já tem 1,5 bilhão de reais de orçamento e nunca vai ser o suficiente se só ficar cuidando da parte do sintoma. A UPA lotada é o sintoma do problema. O HMC lotado é o sintoma do problema. 70% é trauma, 60% a 70% de cirurgia são traumas. Traumas de acidente de trânsito, traumas de acidente de trabalho, traumas de acidente nas calçadas que estão deterioradas. A pessoa está caminhando ali no centro, sofre um acidente na calçada. Nós temos um índice de violência altíssimo na nossa cidade. As facções criminosas tomando conta. E você acha que qual é o sintoma disso? Um jovem que perde a sua oportunidade de ir para a escola, um jovem que perde a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, e ele vai lá e se associa a uma facção criminosa, qual é a saída disso? Então, é claro que a gente tem que ter a saúde como prioridade, mas o caos na saúde é o sintoma de uma série de ações que não são feitas. Sim. Quando você não oferece a oportunidade do esporte, por exemplo, o esporte muda a vida. Não sei se você joga ou participa de alguma atividade. Hoje não. Então, hoje não. Mas o esporte muda a vida. Sim. Então, se você tem próximo das escolas,
próximos do bairro, nos espaços públicos. Não só o futebol, mas você tem o futebol, você tem o vôlei, você tem o basquete, você tem a atividade de atletismo, você tem as atividades de artes marciais, que a atividade de artes marciais é muito pelo contrário, ela não estimula a violência, ela estimula a disciplina. Então, a gente tendo todo esse aparato do esporte, a gente dá a oportunidade para que o jovem não busque o caminho errado. Como a sua avó, minha avó, os mais antigos já diziam, cabeça vazia, oficina do diabo. Então nós não podemos deixar o jovem de cabeça vazia, nós não podemos deixar o jovem sem oportunidade. E isso tem a ver com saúde? Claro que tem. Quantos jovens gente no posto de saúde, na fila. Quantos jovens estão baleados aí, quantos jovens estão envolvidos nas facções criminosas, e as facções criminosas estabelecendo a lei deles. Tem lei paralela. É como se tivesse uma constituição vermelha que são usadas nas periferias e nos nossos bairros. Isso precisa mudar, não pode ser assim. E dinheiro para isso? Vai ter? Dinheiro tem. Só de operação da Polícia Federal, foram mais de 350 milhões de reais em operação. Mas os cofres não vão ficar vazios? Como ficar vazio? Os cofres estão vazios por causa da corrupção. Se você cortar a corrupção, se você cortar os esquemas, se você cortar a má gestão, os contratos supérfluos, os cofres ficam cheios. Por quê? Porque é muito dinheiro desviado. 2 milhões num contrato de uma palestra por vídeo por live. Palestra por live por 2 milhões de reais. Não pode ser assim. A prefeitura comprou 390 mil metros quadrados de grama. Onde que foi parar essa grama? Não pode ser assim. É muito contratos de desvio de dinheiro, é muita gente mamando e roubando a prefeitura. Não é falta de dinheiro, é falta de coragem para enfrentar essa corrupção. Qual que é a arrecadação do município? 4,5 bilhões de reais de arrecadação. E aí, desses 4,5 bilhões de reais, 650, 680 milhões de reais, ele é de ISS, Imposto de Prestação de Serviço. E ainda tem 350 milhões de reais, que é IPTU, que é a arrecadação das propriedades do município, das propriedades privadas. E ainda tem 78 milhões de reais de TBI, que é o imposto que você paga quando você transfere um imóvel para o outro. Fora essas três receitas, que é ISS, IPTU e TBI, o município tem os repasses, que é a cota parte do Estado, a cota parte do governo federal. Então, o município... Fora os 4 bi? Não, hoje dentro dos 4,5 bi. Está incluído... Dentro dos 4,5 bi. Tirando o governo do estado, a prefeitura de Cuiabá é o orçamento mais rico do nosso estado. E olha, que a prefeitura de Cuiabá, com um orçamento tão rico como esse, não tem a qualidade de vida que Lucas do Rio Verde tem. Não tem a qualidade de vida que Nova Mutum tem. Por quê? Porque má administração dos recursos públicos traz esse problema para a sociedade. E você acha que... Pode falar. Você já foi no Pedra 90? Já. Você já viu a condição daquela praça do Pedra 90? Diz que hoje a reclamação lá é muito grande, porque ela já foi uma praça que abrigava muita gente e com eventos, final de semana e tudo mais. Hoje não está assim. Pedra 90 tem mais de 120 mil habitantes. Se o Pedra 90 fosse uma cidade, ela seria entre a quinta, sexta maior cidade do estado de Mato Grosso. Não, mas falta muito. Quando tem tudo não lá, tem banco. Tem tudo para. Tem tudo tem do todas bairro, as né? Tem condições. estabelecimento comercial, tem agência bancária, enfim. Tem todas as condições. É uma cidade que tem uma infraestrutura para ter uma praça melhor. Mas não é só uma praça, ela precisa de uma série de estruturas de esporte, lazer, de vida, de convivência, de aproveitamento, de qualidade de vida. Não é só uma praça. A gente está falando de toda uma necessidade de uma área de 120 mil habitantes de desenvolver. E aí o pessoal que quer sair do Pedra 90 e quer vir para o centro, às vezes tem que pegar um ônibus lotadíssimo, que faz a Fernando Correia ou a Avenida das Torres inteira para chegar até o centro. A vergonha que é a forma que o transporte público lida com essa população. Antes de a gente entrar em falar em esporte público, em transporte que público... tudo é misturado, né? Porque esse vai ser um assunto polêmico, até porque você levantou umas denúncias tempos atrás aí fortes. Antes de entrar nesse tema do transporte público, você falou que são 4,5 bi e que o dinheiro é desviado, que é corrupção para todo lado. Esses agentes da corrupção, sabem-se quem eles são e tem alguma coisa que possa ser feito contra eles ou não? Depois de 21 operação da polícia não souber quem são, tá de brincadeira, né? São 21. Se você pegar essas 21 operações da polícia, dividir por 3,
São 7 músicas no Fantástico que já dava para ser pedido. Só para você ter ideia. É uma playlist, praticamente, que pode ser composta apenas com os escândalos de corrupção da Prefeitura de Cuiabá. Sabe quem são os vereadores envolvidos, sabe quem são os deputados envolvidos, sabe quem são os secretários envolvidos. Ah, então tem gente em todo lado envolvido? Tem, ué. Eu fui presidente da CPI da Saúde, você lembra? Na Câmara Municipal. Tudo começou lá. Lá a gente começou a denunciar e fazer as apontamentos. E as representações no Ministério Público. Só que as coisas não são tão rápido quando a gente quer. Então lá em 2019, 2020, a gente começou as denúncias, apontou os esquemas, e aí o Ministério Público tem que instaurar processo, tem que investigar, tem que apurar. E isso foi 3 anos de apuração do Ministério Público e das outras ações da polícia. A gente representou na Controladoria Geral da União, representamos na Polícia Federal, representamos na Delegacia de Combate à Corrupção, na Delegacia de Combate a Crimes Fazendários, denunciamos no Ministério Público do Estado, no Ministério Público da União, e eu cheguei até a fazer denúncias no DenaSUS. Então, tudo que eu podia fazer como vereador na fiscalização, a gente fez. Passou o tempo e as operações vieram. Naquela época, nós apontamos que o grande mal da saúde de Cuiabá não é o orçamento, é os vereadores que estavam envolvidos nos esquemas dentro da saúde de Cuiabá. Sabe quem são esses caras? Sabe, está listado lá, eles têm os nomes lá. Agora, eu não posso sair apontando toda hora porque depois vão processar sobre isso. Mas só para você ter ideia, um dos apontamentos que eu fiz era uma reclamação sobre o vereador Ademar Cabral, por exemplo, que tinha um secretário dele, um líder, um cabo eleitoral dele, que ficava coordenando as unidades básicas de saúde. Se alguém queria trabalhar numa unidade básica de saúde, tinha que falar com um cara chamado Gilson, se eu não me engano, que era ligado ao Ademar Cabral para poder nomear naquelas unidades básicas de saúde. Isso prejudicava demais, essa ingerência política, essa ação política, que prejudicava demais o funcionamento. Tanto é que depois teve uma operação da polícia chamada Operação Capistrum. Lembra dela? Lembro. Que mostrava isso, o relacionamento entre esse pessoal e a ingerência política, inclusive da primeira-dama Márcia Pinheiro, que hoje está impedida de entrar na prefeitura. Você sabe que tem uma proibição, tem uma restrição, que a primeira-dama não pode entrar na prefeitura e nos órgãos da prefeitura. Por quê? Por causa dessa ingerência. Tem conversa de WhatsApp no processo, tem uma série de denúncias no processo. A gente fez essas denúncias em 2020, só que o pessoal em 2020 achou que eu era louco por tanta denúncia que eu estava fazendo. E aí passou o tempo, a verdade veio, e tá aí. Bom, a gente vai entrar, é óbvio, sobre outros temas, outros assuntos aqui. Antes, vamos tomar outro. Quer comer outra chipa? Não, eu vou comer. Rapaz. Não acabei de comer nem essa aqui da Dona Essa é a Chipa. vantagem do programa gravado, né? Você pode cortar o comendo, né? Não. Pra não parecer que eu tô só comendo aqui. E esse é o detalhe. O pó de Anderson não é cortado. Não. Dia desses, nós tivemos um problema. Pode comer. É isso que está faltando das famílias hoje. Sentar à mesa para almoçar, para jantar, tomar café e bater papo de boca cheia, né? Bom demais. Eu tenho uma ideia. A gente teve um probleminha técnico esses dias aí no programa, do jeito que foi que tá no ar. Por que eu priorizo isso? Podia muito bem falar, Rafa, não. Por que eu priorizo? Aqui não tem corte. Além dos pequenos cortes, né? O programa ele fica na íntegra, com erros, com acertos. E é para ninguém depois vir falar assim, você cortou meu pensamento. Não. Aqui vai inteiro, com erro, com acerto. Porque é a história de você editar só no pequeno corte que vai causar uma reação para as pessoas irem no programa completo e assistir. Então, coma à vontade. Dona Chipa, mais uma vez. Vai lá. Obrigado pela parceria. Não corta não. Vou tomar uma kombucha, então, aqui, ó. De gengibre. Já faz um barulho. Agora, olha só, falando de comida, que nem a gente tá fazendo aqui, não sei se você já teve essa reclamação no seu programa. O pessoal já reclamou contigo sobre merenda escolar? Já. A merenda escolar do nosso município, diversas vezes eu recebo reclamações. Não teve carne, meu filho não comeu carne, foi só arroz e feijão e uma folha de salada. Diversas vezes eu recebo essa reclamação. Sem falar que às vezes é meia laranja, um ovo. Por mais que tenha nutricionista elaborando um cardápio que envolva proteína, os nutrientes balanceados e tudo mais, eu sinto que há uma necessidade
de fazer uma alimentação do nosso município que seja completa, não falta carne, não pode faltar carne, que seja completa, mas que também seja gostosa. A alimentação gostosa da merenda escolar, ela faz com que o aluno tenha o desejo de ir. Pelo menos que seja para comer, mas vai lá e aprende. Mas vai. É. Não sei se você se lembra, você já estudou em escola pública? Claro, sempre. Eu também. Na minha época tinha uma sopa que a gente tomava de caneca. Ah, é? É para não ter prato, não ter colher. A escola tinha uma caneca e ela enchia a caneca de sopa. Quando tinha verdura e legume no meio, ela dava uma colher de plástico ainda pra gente tomar no caneco. Era maravilhosa. E macarrão com almôndega? Macarrão com almôndega, com salsicha. Rapaz, muito. A merenda escolar, na época que eu estudei, eu brinco, né? É melhor que a comida lá de casa, essa merenda escolar aqui. Canjica, Canjica, arroz doce. Né? Maria Isabel. Maria Isabel, né, eu morava em São Paulo, na época ela não tinha, né? Arroz com carne moída. Arroz com carne moída. Não era arroz com carne moída. Era arroz com boi ralado. Né? Mas era bom demais. Isso aí incentivava as crianças a irem à escola, porque eu, graças a Deus, não, mas eu tinha colegas que era a única refeição do dia. A única refeição do dia que eles tinham era a merenda escolar. Achocolatado com bolacha. A bolacha era maravilhosa também. Bom, não era? Bom demais. E você não lembra disso? Muito. Então, é porque a comida era gostosa. Esse é o detalhe. Eu não lembro nem do que eu aprendi lá, mas da comida eu não esqueço. A comida era gostosa. E nós temos essa afeição, essa cultura com a comida. Nós temos isso. E nós podemos fazer que isso seja um motivo de constância, de presença na escola. Instruir a criança a estar na escola é importante. Incentivar, estimular é importante. Ela tem que ir para a escola por causa do esporte, ela tem que ir para a escola por causa da arte, ela tem que ir para a escola por causa da boa comida, e ela tem que ir para a escola por causa do aprendizado diferenciado, material didático adequado, com os professores com todo o suporte necessário para poder dar aquela boa aula. Agora, o que não podemos fazer? Nós não podemos aceitar que continue como está. Tem que mudar. Nós temos merendeiras fantásticas. Premiadas, né? Poxa, merendeiras premiadas, fantásticas. Mulheres que sabem cozinhar muito bem. E quando eu falo premiadas, elas ganharam prêmios mesmo, por serem merendeiras de talento, né? E nós temos uma gastronomia rica. A cultura gastronômica de Cuiabá é fantástica. Fantástica. E por que a gente não passa isso para as crianças? Muitas dessas crianças têm na escola a sua melhor refeição. Sim. Às vezes ela chega em casa e não tem um prato tão completo como vai ter na escola. E é por isso que eu quero que ela tenha essa experiência gastronômica. É por isso que eu quero que ela até... Meu desejo é que ela participe do preparo. Que tenha professores ali que falam, vamos brincar de fazer comida, sabe? E vai lá, uma ideia montessoriana de você colocar a criança para participar do preparo. Ela vai lá e brinca com tomate. Claro que tem a faca apropriada para isso, tem o jeito apropriado de cortar. Profissionais para ajudar. Tem os profissionais adequados para isso. Mas eu quero a criança participando, ela se envolvendo, ela vendo como faz a comida, vendo como ela recebe os seus ingredientes. Eu gostaria que tivesse uma hortinha na escola, que a criança pudesse ir lá, ver que aquela plantinha da hortinha, sabe, a cebolinha, pelo menos a cebolinha, a salsinha, alguns ingredientes. Eu quero que a escola tenha uma alimentação diferenciada para aquelas pessoas que têm restrição alimentar. O meu filho, Sebastian, por exemplo, ele tem autismo. Ele tem alimentação seletiva. Ele não come todas as coisas. Mas ele vai ficar muito feliz, por exemplo, de ter aquela alimentação que ele come. Quem tem restrição à lactose tem que ter uma alimentação adequada para que ele tenha restrição à lactose. Mas não pode ser ruim, tem que ser gostoso, pô. Sim. Tem muita comida que você faz para quem tem restrição à lactose que é uma delícia. Fantástico. Agora, tem gente que parece que prepara... às vezes a Secretaria de Educação, ela falha muito nisso. Ela parece que prepara um cardápio sem graça. Pô, nós estamos na terra da gastronomia, pô. Aqui, até o pequi aqui em Cuiabá a gente faz melhor do que o de Goiás e o pessoal ainda não... Não tem na escola, né? Tem gente que nem gosta, né? Faz cara feia. Bom, mas agora vamos entrar nos assuntos mais contundentes, né? Transporte coletivo, que a gente suspendeu há pouco de falar ali. Existe nos bastidores uma pergunta que não quer calar de que as empresas de transporte coletivo pertencem a pessoas ligadas ao deputado estadual Eduardo Botelho. Você levantou uma assembleia, você me levantou
uma denúncia, se não me falha a memória, no programa do Antero, com relação à licitação do BRT, e tudo isso começou a vir à tona para um problema, para o que poderia ser um problema no futuro. Até que ponto todas essas denúncias, até que ponto há esse envolvimento hoje do seu concorrente com essas empresas? Olha, é um problema de paternidade, praticamente, porque ele é irmão do dono, então não tem como. O Botelho, ele tem uma ligação tão direta que o Rômulo Botelho, que é o irmão dele, que é o dono da empresa em Cuiabá, que é o dono da empresa em Várzea Grande, que é o dono da empresa que faz Cuiabá, Várzea Grande, é uma das pessoas que está ajudando na coordenação da equipe do Botelho na campanha de prefeito. E é uma das pessoas que representa a MTU. Sabe aquele cartãozinho MTU Fácil? Então, é a pessoa que representa a Associação das Empresas de Ônibus de Cuiabá, que está cobrando o prefeito Emanuel o aumento da passagem o tempo todo, direto, estão querendo aumentar o valor da passagem em Cuiabá. Como que é essa ligação? Ligação de irmão, pô. Direta, imagina, o Botelho, se ele for prefeito, como que ele vai tratar esse assunto com o irmão dele? Você senta aqui, vamos jantar. Ô, mano, pô, precisa aumentar. O cara vai chegar e vai falar que precisa aumentar a passagem. E aí? Como que vai ser o posicionamento do Botelho? Ele vai defender o cidadão ou a sua família? É uma situação complicada. Além disso, a gente apontou os esquemas que estavam acontecendo no BRT e por mais que tenha suspendido o contrato que já tinha sido assinado entre o irmão do Botelho e o governo do estado para dar o BRT, porque a empresa do irmão do Botelho não tinha que comprar os ônibus elétricos não, o estado faz a obra, o estado compra os ônibus e o estado ia dar de bandeja pro irmão do Botelho administrar. Ora, não dá para ser assim. E como resolver isso? Esse transporte coletivo ruim que nós temos hoje aqui, ônibus que não passam, eu tenho certeza absoluta que se cobrar que o irmão do Botelho cumpra o contrato, ele desiste. Eu tenho certeza absoluta. Porque o contrato dele vai pegar, se você for eleito, a sua gestão também. Sim, mas só de você cobrar a execução do contrato, cobrar a execução conforme está no contrato, ele desiste. Porque esses contratos, na maioria das vezes, são feitos para enganar bobo, enganar o povo. Não pode ser desse jeito. Buraqueira na cidade também? É outro contrato com o filho do Botelho, com a empresa em Ambiquara. Um contrato na Secretaria de Obras, desde 2023, 2022, 2020, a empresinha Ambiquara está com a Prefeitura de Cuiabá, está com a Prefeitura de outras cidades, está com o governo do estado. Não pode ser assim. A gente tem que parar com essa ingerência política no serviço público. Olha, só para você entender, como que eu vou... Você sabe quem está construindo o Contorno Leste? Qual a empresa? A empresa não. A Lotufo? Não, uma das empresas do Contorno Leste... Eu falei a Lotufo pelo seguinte, que a Lotufo ela domina praticamente todas as obras hoje aqui, né? Mas uma das empresas do Contorno Leste é em Ambiquara. Pertence a? Pertence ao irmão do Botelho. A Inhambiquara pertence ao filho do Botelho. A Inhambiquara do filho do Botelho é o que está fazendo o Contorno Leste. Essas empresas, se você for ver o histórico delas, você vai ver a participação do Botelho nessas empresas. Aí ele entrou para a política e se afastou dessa participação. Abílio, todos os candidatos numa disputa eleitoral, seja ela qual for, são importantes e difíceis. Dos que você visualiza aí que disputam a prefeitura com você, quem que você acha que pode ir para um segundo turno com você? Já engasgou, né? Toma uma aguinha. Até engasgou, mas vamos lá. Quem você acha que vai encarar indo para o segundo turno? Quem ou você prefere encarar ou não tem isso? Eu prefiro que não tenha segundo turno. Essa é a minha preferência. Se tiver? Se tiver, que vá só eu. Não, mas a verdade é simples. Eu acredito que de todos esses candidatos, o candidato mais despreparado, pelo menos na minha visão, é o Botelho. A gente percebe que ele... É só você ver ele no debate ontem. Não entendia de tema nenhum. Não tinha posicionamento político definido sobre assunto nenhum. No debate ele fugiu das respostas, não falou sobre a questão do transporte público com o irmão dele.
Então, assim, eu penso que o Mauro deve estar muito arrependido. Muito arrependido. Porque o Fábio Garcia era um candidato bom para participar do debate, era um candidato que estava preparado para estar ali com a gente. Mas a pressão do Botelho, aquela chantagem da Assembleia Legislativa, foi tão grande que o Fábio foi recuado. Não é que ele quis sair, não. O Fábio queria continuar candidato. Mas o Mauro teve que ceder, porque é o presidente da Assembleia Legislativa. É uma máquina pesadíssima, decide sobre o governador. E ele cedeu, tirando um candidato bom, que era o Fábio Garcia, para deixar o Botelho, cara, despreparado. Mas fazer o quê? Bom, segundo turno, então, as pesquisas mostram que se fosse hoje, se a pesquisa valer, serão vocês dois. Na pesquisa, o segundo turno de 2020 era Roberto França e Emanuel. A pesquisa apontava o Roberto França em segundo lugar e Emanuel em primeiro. Tá muito cedo para fazer essa avaliação. A eleição ela vai desenvolvendo muito, os debates vão ser oportunidade dos eleitores conhecer os seus candidatos, as entrevistas como essa elas vão dando para a população informações sobre as nossas propostas, os nossos desejos. Nós temos o melhor plano de governo, nós temos as melhores propostas, desenvolvidas com os melhores especialistas das áreas. Nós temos ali de economista o Nivaldo, a Andréia, temos a professora Cecília da UFMT, que estava na formação da administração pública, sobre administração e gestão pública. Nós temos o professor Zé Antônio Lemos, que é fantástico, arquiteto urbanista, desenvolveu o plano diretor, a maioria dos projetos do plano diretor era da época dele. Nós temos o Porto Carreiro, não sei se vocês conhecem, o arquiteto Porto Carreiro. Nós temos a doutora Lucelena, médica pediatra. Nós temos o Diogo, que entende de administração de empresas ali junto ao Sebrae. Nós temos uma série de profissionais que estão junto com a gente, qualificados, preparados para falar sobre todos os temas. Temos o Reginaldo Teixeira, que está no Partido Novo, que entende muito de empreendedorismo, de trazer empregos, de desenvolvimento. Nós temos, olha, muitas pessoas que estão colaborando com a gente. Bom, a gente viu aí que você colocou que vários vereadores teriam sido colaborativos nesse esquema de corrupção que você disse na prefeitura. Seu relacionamento com essa Câmara, espera-se que vai voltar vários deles para a Câmara. Eu espero que a população faça uma escolha melhor. Só para você ter noção, você lembra do João Emanuel? Sim. Que foi preso por corrupção na Câmara dos Vereadores? Sim. Ex-vereador, caçado e preso por corrupção na Câmara. Esse cara hoje é candidato a vereador de novo e tá lá na chapa do Botelho, apoiando o Botelho para candidato a prefeito. Pô, já pensou se a população escolhe esse cara para ser vereador? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O povo tem um representante que merece. Eu acabo dizendo sempre, eu falo sempre, não existe político corrupto sem eleitor corrupto. Não existe. Se tem político corrupto é porque teve eleitor que vendeu o voto, que fez algum acordo para esse político estar lá. E não existe prefeito corrupto sem a maioria dos vereadores corruptos. Porque se o prefeito é corrupto, a maioria dos vereadores poderia ter caçado ele facilmente. Então é um conluio, é um complexo. Tem gente que sabe que o cara é corrupto e gosta do cara. Sabe que o cara é bandido e gosta do cara. Gosta do cara por interesses pessoais, gosta do cara por esquema, gosta do cara porque é cúmplice. Tem gente que fala, se não fosse esse cara, se o Riva fosse candidato hoje, ele ganhava. Se o Silval fosse candidato hoje, ele ganhava. Então, isso é triste. É triste. Porque na hora que... tem gente que vende o voto, troca por combustível, faz acordo e depois tá lá na UPA sofrendo. Bom, e não tendo a Câmara do seu lado, como é que vai ser essa relação? Quando eu falo desse seu lado, é uma base de sustentação da oposição. Como é que você pretende administrar isso? Se for pensar assim, o Zema não seria governador, o Tarcísio não seria governador, o Bolsonaro não teria sido presidente, porque esse era o mesmo discurso, não tendo a Câmara Mas eu quero saber qual a sua relação, como seria? A minha relação é mais republicana, mais democrática possível. É ouvir, atender e buscar solução, mas dentro do espectro lícito. Você não vai aceitar pedido de cabide de emprego? Eu não vou aceitar esquemas de corrupção. Não vou aceitar ingerência. Você já viu como é a Secretaria de Saúde hoje? Um partido nomeia o secretário, o outro partido nomeia o adjunto, o outro nomeia os coordenadores, o vereador nomeia quem vai coordenar o programa.
Aí fica o indicado do vereador tentando puxar o tapete do indicado do outro vereador. Aí fica o secretário adjunto, que é de um deputado, querendo arrancar o tapete, puxar o tapete do secretário, um torcendo contra o outro. Com você não será assim. Claro que não, reino dividido não prospera. Se reino dividido não prospera, a administração da saúde, sem gerência, sem ordem, sem comando, sem organização, funciona? Nunca. Para escolher o seu secretariado, então, você não vai barganhar com os partidos cargo de ninguém. Você vai escolher de acordo com a sua vontade. Eu faço até um desafio. Eu gostaria que cada um dos candidatos a vereador apontasse quem é o futuro secretário de saúde deles. Eu já falo. Meu desejo é que seja a doutora Lúcia. Eu gostaria que a doutora Lúcia fosse secretária de saúde. Foi presidente do CRM, foi servidora pública do município, é médica pediatra, cuida de criança, entende muito de saúde primária. Eu gostaria que ela fosse. E os outros? Eles vão ter que conversar com os partidos para ver como vai ser? E para cuidar da finança? Para a finança, a gente está estudando quem vai cuidar disso. Nós estamos buscando as pessoas ideais. Agora, o que nós estamos colocando? Nós temos o seguinte princípio. Olha a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa os caras já tinham. Vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo, terceiro secretário. Agora os caras criaram quarto secretário, quinto secretário, sexto secretário e ainda criaram quarto vice-presidente. Pô! A Assembleia Legislativa tem 10 nomes na mesa diretora. 10. São 24 deputados só. 10 é diretor. Todo mundo é diretor ali. Ninguém é mais deputado. Daqui a pouco eles vão criar 24 diretores. E se ninguém sentar lá embaixo, aí eles fazem a mesona lá em cima. Todo mundo é diretor. 24º secretário. E hoje, com 10 cargos na Assembleia Legislativa, quantas mulheres estão na mesa diretora? Só tem uma mulher lá. Só tem uma. E o Botelho conseguiu entregar a melhor amiga dele, a pessoa que mais faz campanha para ele. O Botelho entregou a secretaria da Janaína Riva para o governador nomear o Beto 2-1. E depois, quando ele viu que não conseguia entregar esse processo, perdeu os dois. E foi o Dr. João que assumiu. Porque o pré-acordo, pelo menos que se fala nos bastidores, é que o Botelho ia ser candidato a prefeito, com o apoio da Janaína, uma das pessoas que mais ajudou ele lá na Assembleia Legislativa, nesse projeto. E a Janaína seria secretária da mesa diretora. Só esqueceu que poucos meses antes, quando ele foi pedir a recuada do Fábio Garcia, uma das coisas que se cogitou naquele período é que o Beto 2-1 sairia do partido do PSB, que era do Max Russi, iria para o partido do União Brasil, para no partido da União Brasil ser secretário da mesa. Foi feito um acordo, uma conversa, e passaram o tapete na Janaína Riva. E ainda para piorar a situação, nos dias da véspera da mesa diretora, queimaram a Janaína Riva com coisa que não tinha nada a ver com ela. Queimaram ela na imagem, fizeram uma ação, afastou um secretário, afastou um não sei o quê, afastou o pessoal, botou tudo na conta dela. E pelo que eu tô sabendo, não tinha nem emenda dela lá, era emenda de outros deputados, incluindo o Dr. João. Emenda do próprio Dr. João, que hoje é o secretário, também estava lá onde estava o Luluca, onde estava apontando os problemas. Queimaram a Janaína para poder tirar ela, porque ela já tinha os votos para ser secretária. Então, esse é o tipo de política que se faz na Assembleia Legislativa. Você acha que esse tipo de política vai funcionar na prefeitura? Esse tipo de negociata? Com Abílio sendo eleito não tem isso. Comigo isso não existe. Comigo isso não existe. Mas com eles, esse tipo de negociata vai funcionar na prefeitura? Esse tipo de parcelamento, loteamento dos espaços vai funcionar na prefeitura? Secretaria tal é do partido tal, secretaria tal é do partido tal. Isso é o que está hoje. Está funcionando? É o que está hoje. Você sabe qual é o nome do secretário de Agricultura da prefeitura? Você sabe qual é o nome do secretário de Finanças da prefeitura? Você sabe qual é o nome do secretário hoje que cuida da parte da educação do município? Você pensa em reduzir secretarias, não? Algumas terão de reduzir, como a Secretaria de Comunicação. Eu acho que ela deve ser incorporada à Secretaria de Governo. Não faz sentido você ter uma secretaria só para comunicação. Eu acho que a comunicação é parte da Secretaria de Governo. E outras eu acho que tem que ser ampliada. Que eu acho que esporte e lazer
pode ficar junto, mas turismo tem que ser uma secretaria própria, por exemplo. Porque eu acredito que nós temos que estimular as ações de turismo, buscar parceria, movimentar, investir em turismo de verdade. Turismo não dá para ser uma secretária adjunta, não dá para ser uma coisa separada. A nossa cidade é a capital, pô. Nós estamos falando da capital, não só a capital do agro, mas a capital do Mato Grosso é a capital da cultura, é a capital do entretenimento, é a capital da educação. As principais faculdades estão aqui. A gastronomia do estado, a principal diferencial, a riqueza gastronômica está em Cuiabá. Nós temos que vender Cuiabá para o Brasil inteiro, mostrar para o Brasil inteiro a qualidade da nossa cidade, a nossa cultura, o Siriri Cururu, a nossa música. Moisés Martins é nosso. É nosso povo, é nossa arte. O povo que vira as costas para sua cultura, o povo que vira as costas para sua arte, para sua gastronomia, para sua riqueza, ele vai ser esquecido. Daqui a pouco a gente é dominado por culturas externas que acabam vindo para a nossa área. Então, ou a gente promove a nossa cultura, ou a gente promove o nosso turismo de verdade, com respeito, com valorização, valorizar o nosso centro histórico. O centro histórico tem que ser um exemplo, pô. Olha o que Paritins fez lá, olha o que as outras cidades fazem, eles valorizam o centro histórico deles, eles dão vida ao centro histórico. Você tem que colocar a guarda municipal armada, você tem que colocar monitoramento, você tem que caçar o alvará de casas de prostituição, você tem que caçar o alvará de empresas e lojas ali que são receptadores de produto roubado. Você sabia que eles roubam ali os imóveis do lado, transente, pessoas que passam por ali, roubam. E boa parte desses produtos roubados é por pouquíssimas lojas do centro histórico, mas pouquíssimas lojas. E não são as lojas das pessoas que de fato trabalham com venda de roupa, não sei o que, não são essas lojas. São pouquíssimas lojas que vendem ali bebidas, drogas e são receptadores de produtos. Na eleição passada, você teve o apoio do governador Mauro Mendes para o segundo turno, e aí todos conhecem a história. Nessa eleição eu também tenho. Nessa eleição você também tem, mas ele não está apoiando o Botelho? Não, quando ele escolhe um candidato ruim, ele me apoia. Ele também está me apoiando. O Mauro está me ajudando. Todas as vezes que ele tira uma pessoa boa como o Fábio Garcia, por exemplo, e deixa uma pessoa muito fraca como o Botelho, ele está me ajudando, pô. Ele está dizendo para a população, não, eu não tenho candidato em Cuiabá. Porque o desejo dele era que fosse Fábio Garcia. Deram uma pressão, arrancaram o Fábio. Aí ele coloca um candidato despreparado, que vai num debate e não sabe fazer uma pergunta, o Mauro está me ajudando, pô. Agora, se o Mauro colocasse o Fábio Garcia na campanha, aí ele poderia estar me atrapalhando, porque era um candidato mais difícil da gente debater, um candidato mais difícil da gente dialogar. Então, escolher um candidato ruim está me ajudando. E como vai ser a relação com o governo do estado? Porque a gente sabe que o relacionamento entre o prefeito e o governador para uma capital como a nossa crescer é fundamental. Você acha que essa relação vai existir ou não? A minha relação com o Mauro é das melhores. Eu e o Mauro temos uma excelente relação. Por diversas vezes você vai ver na minha rede social vídeos junto com ele. Nós lutamos junto contra a reforma tributária, nós lutamos juntos pelo estado do Mato Grosso, nós lutamos juntos pelo governo Bolsonaro, nós fizemos campanha juntos. Eu e o Mauro estamos juntos há muito tempo já nesses projetos que prestam o melhor serviço para a população. Eu chamo o Mauro até de Masterchef, sabe? De falar, aquele cara que tem a fórmula, uma receita muito boa para fazer aquele bolo muito legal, que é uma parte da administração pública. Ele tem uma receita muito boa. Ele é um Masterchef. O problema é que esse bolo que eles estão preparando hoje está com os ingredientes muito ruins. Não dá para você fazer um bom bolo, um bolo muito gostoso e usar ovo podre, né? Então, se você tem ingredientes ruins, a fórmula pode ser boa, a receita pode ser boa, mas o resultado vai ser ruim. Então, o que eu falo é, Mauro, você é um Masterchef na questão da administração pública, você entende muita coisa disso. Só que as peças que você está usando, os ingredientes que você está usando, João Emanuel, Adevair Cabral, Botelho, Jaime Campos, Júlio Campos, essa turma que tá junto com o Botelho, que estavam junto com o Emanuel e agora estão junto com o Botelho, não dá. A cidade precisa mudar. Se seguir nesse mesmo rumo, acaba que fica mostrando que o problema do Mauro com o Emanuel não é a gestão ruim. O problema do Mauro com o Emanuel seria apenas problema pessoal. Agora, Abílio não se elegendo prefeito, Botelho sendo eleito, como será a relação do deputado federal com o prefeito? Essa possibilidade ela ainda não está sendo cogitada. A possibilidade mais cogitada hoje é o Botelho não indo para o segundo turno e o Abílio ganhando a prefeitura de Cuiabá.
o Botelho vai mandar emenda para Cuiabá? Porque hoje ele não manda. Eu queria que ele começasse a mandar emenda para Cuiabá. Ele não Como manda. deputado estadual. Ele não manda, pô. Ó, a saúde de Cuiabá, eu mandei 5 milhões de emenda. Quanto de emenda que o Botelho mandou? Ele já tá no 4º mandato, pô. Terceiro para 4º mandato, ele não manda emenda para Cuiabá? Para mandar emenda para 2,9 milhões de emenda para fazer live, ele manda. Uma live que não tem 10 visualizações, 5 visualizações, mas isso ele manda. Mandar emenda para uns institutos aí meio estranhos, 9 milhões de emenda para esses institutos meio estranhos. Fazer 500 mil de emenda de live, de curso preparatório de live, só encheção de linguiça. Mandar emenda pro Jaja Neves fazer a Casa dos Artistas, Casa Digital, você lembra disso? Uhum. Aí ele manda. Agora, mandar emenda pra saúde de Cuiabá, quantos que ele mandou? Nada. Quanto que ele mandou pra educação de Cuiabá? Eu mandei 2 milhões pra educação de Cuiabá, pra fazer uma creche lá no Pedra 90. Quanto que ele mandou? A gente não tá falando, eu não quero que ele mande emenda pra pão em circo, eu quero que ele mande emenda que mude a vida das pessoas, mande recursos. Então, se eu vier a ser prefeito e ele for deputado, se a pessoa continuar elegendo ele ainda, mas se eu vier a ser prefeito e ele for deputado, espero que ele mande recursos para Cuiabá. E não faça o que ele fez na Assembleia Legislativa, porque ele lutou contra os pescadores lá, não ajudou a barrar a lei dos pescadores, que prejudicou muito a nossa população, tirou o orçamento do município numa lei lá que arrancou 70 milhões de Cuiabá, e vários outros problemas que ele joga muito com o governador. Eu vejo muitas vezes o Botelho falar de servidor público. Você não vê ele falando de servidor público? Mas e o servidor público do Estado? Como que está o RGA desse servidor público? Como que está o cuidado do governo do Estado com esse servidor público? Eu recebo inúmeras reclamações do servidor público do Estado que a Assembleia Legislativa tem sido omissa em defesa do servidor público. Então, nós temos uma série de necessidades com o município de Cuiabá. E uma delas é que a gestão do município tenha excelente relacionamento com o governo do Estado, mas que também tenha independência de suas decisões, que tenha autonomia das suas decisões. Eu tenho um relacionamento excelente com o Fábio Garcia, excelente com o Piveta, um bom relacionamento com o governo Mauro Mendes, bom relacionamento com a Virgínia, de respeito, de admiração. Agora temos independência, temos posicionamento político. O Estado tem sido omisso no combate às facções criminosas e eu falo isso. A segurança pública está a desejar no estado de Mato Grosso. E aí eu pergunto pro Botelho, quanto que ele mandou de emenda para a segurança pública? Eu mandei 12 milhões. Quanto que ele mandou de emenda? Então não é só falar, é falar e fazer. E você disse aqui que ele não vai para o segundo turno com você. Quem vai, então? Não sei, qualquer um pode ir. Você não tem, assim, nenhum trave ou nada com o Kennedy, ou com o Lúdio, nada disso? Não tô nem aí, qualquer um que for, pra mim, a gente vai ganhar e pronto. Botelho não vai. Se for também, nós vamos ganhar e pronto. Não tem essa. Bom, você viu que a gente falou mais aqui da relação Abílio-Botelho. Essa comparação sempre, não com os outros candidatos, é porque vocês dois estariam frente a frente à pesquisa ou o que você classifica isso? Olha, pesquisa tem para todo gosto, tá? Se for a pesquisa do MT Dados, por exemplo, você já sabe quem eles vão agradar, né? O MT Dados, o tempo todo, em 2020, falava que Emanuel estava na frente com disparado pontos. Então, por que você acha, então, que e mais se fala... Eu ganhei o primeiro turno e perdi o segundo turno por 1%. E por que você acha que falam mais, então, entre você e Botelho nessa disputa? Porque quer colocar ele na frente para criar expectativa de poder, para o povo ir atrás do Botelho achando que ele vai ganhar e querer financiar a campanha dele. Porque você sabe, quando coloca o cara na frente, aí começa aquelas pessoas achando que o cara vai ganhar e que quer financiar a campanha do cara para poder ter de volta o dinheiro do financiamento da campanha do cara quando o cara ganhar. Não é o nosso caso, essa procura não acontece com a gente, porque a gente, independente de estar na frente ou não, nós temos um posicionamento mais ético em relação à questão eleitoral, principalmente a questão política. Agora, o que a gente percebe é, em algumas pesquisas que a gente tem acesso, ele não está na frente. A pesquisa da Exame, que saiu no site da Exame, sim. Aquela pesquisa do site da Exame, ela fez em todas as capitais. Tem um empate técnico, né? Mas ela fez em todas as capitais. E ela mostrou eu na frente por décimos lá, tipo 31,8 contra 31,4 dele. Só que ela foi feita antes do debate. Depois do debate agora, acho que ele caiu mais um pouquinho. Alguma coisa que a gente não falou aqui que você quer acrescentar? Não, eu acho que a gente tem que acrescentar algumas coisas. Uma das propostas que eu gostaria de fazer é a Lagoa Encantada do CPA. Aquela parte da Lagoa Encantada ali poderia ser um complexo esportivo.
Lá não é uma lagoa, é uma estação de tratamento de esgoto. Esse termo Lagoa Encantada é um termo fantasioso para o que de fato é aquele local. A licença daquele espaço de tratamento de esgoto já venceu. E a SEMA tem todo o poder de não renovar essa licença. Então eu peço até o governador do estado de Mato Grosso não renove a licença para Águas Cuiabá, continuar com aquela estação de tratamento de esgoto, lá onde é conhecido como Lagoa Encantada. Mas eu gostaria que aquele espaço, que está no coração do Morado da Serra, CPA, Novo Horizonte, toda aquela região próxima do Dr. Fábio, CPA 1, 2 e 3, toda aquela região precisa de um complexo esportivo. Um lugar que tenha pista de atletismo, que tenha quadras cobertas, locais de artes marciais, que tenha campo de futebol, que tenha espaço. Imagina aquele local todo ser um complexo esportivo. É muito importante que tenhamos um parque multicultural esportivo na nossa cidade, principalmente naquela região. Hoje, a criançada faz festa lá com soltar pipa. É porque não tem espaços abertos na nossa cidade, naquela região, para a gente poder soltar pipa. Eu solto pipa, não sei se você já soltou pipa. Então, aquilo ali é fantástico. Você vê a carência, a necessidade. Tem gente que fez pista de caminhada no entorno da estação de tratamento de esgoto e faz caminhada por ali. Mas também tem dias quentes, como o dia de ontem, por exemplo, e nossa, a cidade é composta por muitos dias quentes, que a gente vê que o mau cheiro, o odor, as dificuldades daquela estação de tratamento naquela região prejudica a saúde física das pessoas. Então nós temos que trocar o que hoje é uma estação de tratamento de esgoto da Lagoa Encantada, que é uma questão que gera mal-estar e mau aproveitamento do espaço público e não promove saúde, nós temos que transformar aquele espaço numa área de promoção de saúde. E para isso o governo também federal tem uns recursos prontos. Muito tempo tem esse recurso, que é da Academia de Saúde, já ouviu falar? Uhum. É um recurso do próprio governo federal que investe para pagar o profissional de educação física, em profissional da enfermagem, compra de equipamentos, para montar academias públicas para promover saúde. Isso pode colocar no Parque Zé Bolo Flor, pode colocar no Parque das Águas, Parque Tianair. Nós podemos promover saúde. Queremos fazer isso. Então, para isso, eu peço que você, que está nos acompanhando, vote 22, vote Abílio, que a gente quer mudar a cidade. Aí, portanto, é o nosso papo com o Abílio. Eu reforço, a gente vai entrevistar, óbvio, os candidatos que quiserem vir conversar conosco aqui, os candidatos a prefeito, mas é uma conversa, é um bate-papo. Eu não trarei ninguém aqui para você achar que eu vou botar na parede, que eu vou execrar. Isso aí tem que deixar o candidato dar a proposta dele, que é para que você que está nos assistindo aí saiba, né, em quem você deve votar ou não votar, te convença ou não convença, caso você ainda não tenha se decidido. Não, e faça um convite também. Eu acho que para deixar esse negócio mais legal, chame os outros pra gente fazer um bate-papo junto, pô. Vem o Anderson Navarra aqui de mediador, vamos fazer um bate-papo, eu e o Botelho, eu e o Lúdio, eu e o Kenny. Boa ideia. De 2 em 2, vai ser quase como um programa de bate-papo, de debate. Todos uma vez só, não um debate, um bate-papo. Pode ser um bate-papo aqui, a gente todo mundo... A moda virou Você coloca debate. uns baguncinhas na mesa aqui, a gente faz um campeonato de baguncinha e tal. Isso, um bate-papo, que é onde saem as melhores ideias. Claro, Eu falo contraído, né? As melhores pautas saem na mesa de lanche. Você só não pode colocar o Lúdio e o Botelho do lado da mesa, assim, que aí pode dar briga. Tá bom, vai. Abílio, obrigado pela presença aqui. Deus abençoe, sucesso na campanha. E o Pod Anderson está à sua disposição. Obrigado, tamo junto, tô à disposição. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o nosso próximo Pod Anderson. Beijo, tchau.